Confiança radical, capítulo 5. Há uma guerra acontecendo constantemente e ameaça atingir nossas vidas. Deus deseja que vivamos em vitória absoluta em cada momento de cada dia, mas, por outro lado, o diabo quer que vivamos uma vida de derrota. Se tivermos uma confiança radical em nosso Deus, podemos continuamente estar assegurados de que sempre viveremos em vitória. Deus sempre desejou um relacionamento significativo com o homem. Todavia, não pode haver nenhum relacionamento significativo se não houver três ingredientes básicos: amor, confiança e envolvimento pessoal. Não quero falar sobre amor e envolvimento pessoal aqui, porque esses temas são tratados em outros capítulos deste livro. A menos que aprendamos a confiar radicalmente em Deus, nosso envolvimento pessoal com Ele será limitado, como também será limitado nosso relacionamento de amor com Ele. Deus provou sua confiabilidade. Ninguém é tão confiável quanto Deus. Ele nos provou isso na cruz. Em Romanos 5,8 lemos: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Esse versículo deve tocar profundamente o coração de cada cristão que deseja viver em confiança radical. Cristo não morreu por nós depois de nossa decisão de segui-lo, mas ele morreu por nós enquanto ainda éramos pecadores. Esse é o amor de Deus por nós. Como não podemos confiar radicalmente em alguém que estava desejando dar sua própria vida por nós enquanto ainda éramos seus inimigos? Por mais difícil que muitos acreditam ser, precisamos confiar no Senhor. Veja que vários homens na história de Israel e da igreja aprenderam a confiar em Deus plenamente. O apóstolo Paulo foi um deles. A razão pela qual ele pôde confiar em Deus tão radicalmente foi porque ele estava convencido de que Deus é absolutamente confiável. Ele nos mostra isso em Romanos 8, 38 e 39, que diz: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O significado de confiar. O que significa confiar em Deus? Acredito que confiar em Deus e crer em Deus são coisas distintas. Quando olhamos no original em hebraico o que essa palavra realmente significa, encontramos duas definições principais. Uma é ter confiança, entre aspas, e a outra é refugiar-se, entre aspas. No Salmo 125:1 está escrito: aqueles que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Que promessa poderosa a Bíblia nos dá aqui quando diz que ao confiarmos no Senhor, não podemos ser abalados. Esse versículo descreve uma vida de vitória absoluta. Isso expressa o primeiro significado da palavra confiar, que é ter confiança absoluta no Senhor. A segunda definição da palavra confiar é refugiar-se, como descrita em Salmo 62:8, que diz: confie nele em todo o tempo, todos os povos, derramem seus corações diante dele. Deus é um refúgio para nós. Somente Deus deve ser o nosso refúgio. É isso que significa confiar nele. A diferença entre confiança e fé. A fé está ligada a uma promessa específica, enquanto confiança está ligada a uma pessoa específica. Para crer no operar de Deus em qualquer coisa, preciso saber exatamente o que ele prometeu para mim. Sem uma promessa clara, não tenho fundamento algum para ter a verdadeira fé bíblica. Se eu quiser acreditar em Deus para a cura de um milagre, meu desejo para ser curado não é suficiente. Preciso ter uma promessa de cura. Uma vez que Deus me promete, eu irei curá-lo, posso crer em meu milagre. Quando a Bíblia fala sobre confiança, ela não fala sobre promessas específicas, mas fala sobre Deus como uma pessoa. Ele é nosso refúgio. Temos confiança nele somente.
Confiança significa abandonar o controle de nossas vidas, entregando-o confiantemente nas mãos de Deus. Há uma história que ilustra essa confiança belamente. Conta-se que certa vez um homem escalava os Alpes austríacos quando de repente escorregou e caiu em um penhasco íngreme. Cerca de 300 metros abaixo do local em que havia caído, tinha uma árvore que crescera a partir da rocha que sustentava o penhasco. Aquele homem caiu naquela árvore e conseguiu segurar-se em um dos seus galhos. Quando ele olhou para cima, viu os 300 metros de pura rocha, o que lhe era impossível escalar. Ao olhar para baixo, viu 500 metros de queda livre. Era impossível para ele sair dali. Ele começou a gritar: "Há alguém aí em cima?" Ele ouviu uma voz profunda que lhe respondeu: "Sim, estou aqui em cima. Sou Deus, confia em mim." O homem respondeu: "Deus, me salva, eu confio em ti." Então o Senhor lhe respondeu: "Se você verdadeiramente confia em mim, solte-se da árvore que vou segurar você." O homem voltou a perguntar: "Há mais alguém aí em cima?" Apesar de ser uma piada, se formos honestos, perceberemos que essa pequena anedota descreve o modo como frequentemente vivemos nossas vidas. Dizemos a Deus que confiamos nele, mas não estamos dispostos a deixar o controle de nossas vidas nem das circunstâncias que nos cercam. Tentamos dar uma mãozinha para Deus ou buscamos ajuda em outros lugares, ao invés de contarmos somente com o auxílio do Senhor. Uma pessoa com confiança radical abre mão do controle de sua vida e de suas circunstâncias, pois está certo de que Deus tem o controle de todas as coisas. Confiança é questão do coração, por isso é tão difícil para muitas pessoas confiarem radicalmente em Deus. Nossos corações devem se convencer da bondade e da graça de Deus para podermos confiar nele plenamente. Lembre-se de que fé e confiança são diferentes. Você nunca será capaz de colocar sua vida totalmente nas mãos de outra pessoa, a menos que você confie nela de todo o seu coração. Provérbios 3:5 diz: "Confie no Senhor de todo o teu coração e não se incline em seu próprio entendimento." Deus quer nossos corações e não somente nossa obediência exterior. É interessante que a Bíblia diz que inclinar em nosso próprio entendimento é contraditório à confiança no Senhor de todo o nosso coração. Somente a total entrega do coração nos levará a uma confiança radical. O perigo de confiar no homem. As Escrituras nos advertem sobre colocar nossa confiança no homem. Isso não significa que não devemos confiar uns nos outros. Por exemplo, precisamos confiar em nosso cônjuge. Isso significa que não devemos colocar nossa confiança em pessoas a ponto de fazer delas nosso lugar de refúgio. Esse lugar pertence a Deus somente. Infelizmente, muitos cristãos se colocam sob uma maldição por confiarem no homem em vez de confiarem no Senhor. O texto de Jeremias 17:5 descreve tal pessoa claramente. Assim diz o Senhor: "Maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como um arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável." Este texto descreve a vida de muitos cristãos maravilhosos. Aprendi desde muito jovem a colocar minha confiança no Senhor. Tenho muitos maravilhosos amigos em muitos países do mundo e sei que eles me amam muito. Eles estariam dispostos a me ajudar caso passasse por uma crise. Sei que não seria orgulhoso o suficiente para não receber a ajuda de nenhum deles. Todavia, estou determinado a não fazer do homem meu refúgio sempre que enfrentar qualquer crise. Se Deus escolher o homem para me ajudar, logicamente aceitarei a ajuda, independentemente do modo que o Senhor escolher. Entretanto, não há circunstância, por mais difícil que seja, que me fará fazer do homem o meu refúgio. O que significa fazer do homem nosso refúgio? Essa é uma pergunta muito importante. Quando a Bíblia fala sobre confiança em Deus, significando refugiar-se nele, ela compara o refúgio com um forte e poderoso castelo para onde você pode correr e ficar em segurança. Nenhum homem é minha salvação, somente o Senhor é o meu refúgio. Essa verdade é claramente expressa no Salmo 119.
118, 8 e 9. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. É muito melhor colocar nossa confiança radical no Senhor que no melhor e mais influente homem. O favor de Deus prevalece sobre o favor do homem mais poderoso da terra. Nós temos o favor de Deus através de Jesus Cristo, portanto, podemos confiar radicalmente nele. As pessoas irão nos desapontar, mas Deus não. O perigo de confiar em minha própria força. Em minha opinião, pessoas muito talentosas e inteligentes sofrem desvantagens na vida cristã. Se você não for muito forte por si mesmo e quiser viver uma vida de vitória, a única escolha que você tem é confiar radicalmente no Senhor. Veja o que o Salmo 147:10 claramente afirma. Não faz caso da força do cavalo, nem se compraz nos músculos do guerreiro. Agrada-se o Senhor dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. O Senhor não se agrada de pessoas que dependem da sua própria força, sabedoria ou de seus próprios talentos. Mas, pelo contrário, Deus se agrada daqueles cuja esperança está em sua misericórdia. A autoconfiança é um grande impedimento para se viver uma vida de vitória e, ainda mais, ela é um grande empecilho para se viver uma vida de confiança radical. O apóstolo Paulo aprendeu essa tão importante lição. Ele foi provavelmente o apóstolo mais poderoso dos que estiveram perto de Jesus. A revelação que ele recebeu foi surpreendente. Sua autodisciplina foi incrível. Seu compromisso e cometimento foi radical. Ele tinha todas as razões para confiar em sua própria força. Ele teve de aprender a viver uma vida de confiança radical. Em 2 Coríntios 12, 9, ele descreve o seguinte: Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoou na fraqueza, de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. A morte para a autoconfiança não é fácil para algumas pessoas. Muito frequentemente tenho caído na confiança de minha própria força. Pela graça de Deus, aprendi que minhas fraquezas são minhas maiores forças. Quando Deus for meu único refúgio, o único em quem coloco minha total confiança, então terei aprendido o que é confiança radical. Dificuldade e confiança. Quando passamos por dificuldades ou tempos difíceis, nossa mente natural sempre tentará encontrar uma saída. Procuraremos o homem ou talvez nossa própria força e sabedoria para conseguirmos resolver tais problemas. O apóstolo Paulo entendeu que Deus queria usar as situações mais difíceis de sua vida para levá-lo a uma posição de confiança radical. Ele descreve isso em 2 Coríntios 1, 9 e 10. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte para que não confiemos em nós e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos. Nos versículos anteriores, Paulo descreve todo o terrível sofrimento que enfrentou. Quando passar por alguma dificuldade, encorajo você a ler o primeiro capítulo de 2 Coríntios. Depois de descrever sua terrível situação, o apóstolo concluiu tal descrição com a seguinte afirmação: Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte para que não confiemos em nós e sim no Deus que ressuscita os mortos. Ele compreendeu que, independentemente do quão terrível seja a situação, nossa confiança nunca deve estar em nós mesmos, mas somente em Deus. O salmista descreve a mesma verdade no Salmo 56:3. Em me vindo temor, hei de confiar em ti. Que coisa linda de se dizer. Em outras palavras, ele disse: quando me deparo com medo, confio no Senhor. E você, quando você se depara com medo, o que você faz? Você está disposto a abrir mão de seu medo e se lançar completamente nas mãos do Senhor? Confiança final. Deus deseja que vivamos uma vida de confiança final. Como vimos em Jeremias 17, pessoas que colocam sua confiança no homem e não em Deus são amaldiçoadas. Veja o contraste nos versos 7 e 8 do mesmo capítulo 17. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a
árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Quero ser esse homem que é constantemente frutífero, mesmo em situações muito difíceis. Esse texto descreve a pessoa que vive em confiança radical. Há muitos anos, estava deitado em minha cama lendo a Bíblia e meditando antes de dormir. O Senhor falou ao meu coração e me disse que desejava que eu vivesse uma vida de confiança final. Eu disse a ele que desejaria vivê-la, mas ele precisaria explicar o que aquilo significava, pois eu não havia entendido o significado daquela expressão. Ele começou a ensinar-me em meu coração de um modo muito bonito. Ele me pediu para pensar sobre a crucificação. À medida que minha mente foi para os versículos daquela história, o Senhor fez-me a seguinte pergunta: o que Jesus disse brevemente antes de sua morte? Em meu coração sabia que a resposta que Deus queria era: Deus meu, por que me desamparaste? Ele começou a explicar-me sobre esse momento de trevas na vida de Jesus, pois ali ele estava completamente abandonado por Deus, pois havia sido feito pecado por nós. Quando Cristo clamou em desespero por Deus, o céu permaneceu em silêncio. Deus não explicou para Jesus o porquê de ele ter se sentido abandonado. Ele estava fisicamente, emocionalmente e espiritualmente abandonado e completamente só na cruz. Ao iniciar a imaginar este momento tenebroso em minha mente, Deus fez-me outra pergunta. Qual foi a próxima coisa que Jesus disse? Imediatamente sabia que Jesus havia dito: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. O Senhor disse-me então: Isto, meu filho, é a confiança final que desejo que você viva. Quando você se sentir completamente abandonado, quando você sentir que os céus não respondem ao seu clamor, tome uma decisão de confiança radical. Deixe-se cair nas mãos do Senhor e simplesmente entregue sua vida para Ele. Este é o desejo de Deus para todos os seus filhos: viver uma vida de confiança radical. Práticas relevantes. Retire um tempo e em oração responda essas perguntas, pedindo ao Espírito Santo para revelar o coração dele para você. Não faça isso com pressa, mas retire um tempo de qualidade para esse exercício. 1. Quais são as áreas de sua vida que você acha difícil de abrir mão e de entregá-las nas mãos de Deus? 2. Que passos práticos você dará para confiar em Deus nessas áreas específicas? Comece a dar esses passos hoje. 3. O que significa especificamente para você viver em confiança final? Em que áreas específicas de sua vida você precisa desta confiança radical? 4. O que você fará de forma prática para render todas essas coisas, abandonando-as de vez? Faça isso hoje. 5. Onde você colocou sua confiança no homem e não em Deus totalmente? Escreva essas áreas específicas. Arrependa-se hoje por ter confiado no Senhor e não totalmente em Deus. Tome a decisão de viver em confiança radical. Agora